Michele, eu vou dar início aqui à aula, e aí, à medida que se mais gente for chegando, aí eu vou autorizando, e aí aquele esquema, eu estou indo lá para a tela da apresentação, qualquer coisa, só abrir o microfone, falar, se caso você tiver alguma dúvida, se eu estiver falando rápido demais, tá bom? É Tá só bom, me interromper e perguntar se caso surgir dúvida. ok. Então, essa é a nossa terceira aula de biologia. Na aula de biologia da semana passada, a gente viu sobre moléculas e células. Então, a gente entrou ali um pouquinho, né, nessa parte, o que é chamado na biologia de citologia, né, o estudo das células. E ali a gente pôde ver a diferença principal, né, entre as células procarióticas e as células eucarióticas, né, que seriam aí as células das bactérias, das árqueas, desses organismos mais na verdade, esses organismos com menores diferenciações celulares, né? São esses indivíduos unicelulares. E a gente viu também os eucarióticos, né? Que aí seriam os animais, as plantas, os fungos, esses animais que a gente diria organismos complexos, né? Por eles terem várias células, que têm várias funções diferentes, que vão compor esse organismo, tanto dos animais quanto das plantas, né, dos vegetais, assim também como de parasitas, de insetos, né, e por aí vai. E aí qualquer dúvida, volta lá no slide da aula passada, que está lá no grupo, que de certa forma a gente vai estar conversando um pouquinho, dando uma continuidade nesse assunto dessa aula, que são os principais tecidos animais e vegetais. No caso, o que seria um tecido, né? O tecido, entendido pela biologia, ele é como se fosse essa massa organizada de células com funções específicas em um animal ou em um vegetal. Então, o tecido ele tem funções específicas a serem desenvolvidas nesse organismo, né? Ele é resultado de diferenciação celular, que é isso mais ou menos, né, está sendo explicado aí nessa imagem que está ao lado, né? Se a gente lembrar lá da última aula, como que surge, né, no caso aí de indivíduos, animais, plantas, os eucarióticos, né? Como que acontece a formação de um indivíduo? Então, a gente sabe que tem uma célula que é um gameta feminino, no caso aqui, né, seria o óvulo, e a gente tem um gameta masculino, o espermatozoide. Quando acontece a fusão, né, o espermatozoide penetra dentro da célula do óvulo, aquilo vira o que aqui é chamado de célula-ovo, né? E a gente viu lá atrás também que nessa célula-ovo começa a acontecer um processo de divisão celular que ele é muito complexo, né? Que a gente viu lá nos últimos slides, que seria uma meiose, que é essa ideia de conseguir replicar uma célula e essa célula depois ela dá origem a outros tipos de célula, mas carregando o mesmo DNA, que é esse processo da diferenciação celular, o qual alguns genes, né? E a gente viu também lá atrás o que é o gene, né? A molécula do DNA, onde ele vai carregar várias expressões ali genômicas que vão fazer a criação, principalmente, né, a criação de proteínas. Só um minutinho que alguém chegou. Olá, Ai, meu Deus, será que eu autorizei a Roberta? Uai, a Luísa e a Roberta. Boa noite, Luísa. Boa noite, Roberta. Tudo bom com vocês? Boa noite. Boa noite, Luiz e Roberto. A aula já deu uma iniciada nela, a Michelle ela já estava aqui na sala, e aí eu estou bem no início da aula. Essa aula eu vou estar falando sobre os principais tecidos animais e vegetais, tá? E aí essa parte que eu estou nela, eu estou falando o que seria um tecido, né? O que para a biologia é o conceito de tecido. E aí, no caso, essa organização de células que sofreram o processo de diferenciação celular. Elas se originaram de uma mesma célula lá atrás daquele embrião, né? Aquelas células embrionárias, depois que ocorreu a fecundação do óvulo de espermatozoide, no caso do gameta feminino e do gameta masculino. Isso se aplica para todos os animais e todos os vegetais, né, que fazem reprodução sexuada, ou seja, né, tem um indivíduo mãe, tem um indivíduo pai, e que vão dar origem a um outro organismo.
Se a gente observar aí o quadro, a gente pode ver quais são essas características, como que de uma célula pode originar outras células, né? E quais outras células que se originam. No caso aqui, acontece através da diferenciação celular, que é essa capacidade que uma célula tem de omitir algumas partes do genoma, na verdade, expressar algumas partes do genoma. Só um minutinho que a Romênia. Romênia chegou. Esse Romênia entrou na sala. Gente, interessante, está demorando aqui para mim. Oi, Romênia. Boa noite. Tudo jóia? Romênia, aí eu tinha, né, comentado com os colegas, eu já dei início à aula, e essa aula a gente vai estar falando sobre os principais tecidos animais e vegetais aqui, tá? Sucintamente. Aí eu já estou na parte de tecido, explicando um pouquinho que de uma célula pode surgir outras células, como por exemplo, células mais específicas, que sofreram um processo de diferenciação. E aí, de uma célula a gente consegue os glóbulos brancos, as hemácias, as células de glândula, as células nervosas, células da pele, células do músculo, célula óssea, células do tecido conjuntivo, e a gente vai passar por todas elas, tá? Aí, no caso, as células de diferentes tecidos têm diferentes organizações e frequências de organelas. Mais uma vez, organelas é um assunto lá da aula passada. Basicamente, no caso, nos tecidos animais, vão existir 4 tipos de tecido. Vai ter o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é um recorte de uma micrografia, ou seja, eles pegaram a pele ou o tecido de algum, provavelmente isso é um animal, né, porque as células das plantas, como a gente viu lá atrás, elas têm parede celular. Então, células assim, olha, igual a gente está vendo aí, parecendo uns bife, colocados, né, numa forma em cima de um balcão. A gente vê o bife de cima, a gente vê desse jeito. Então, como não tem parede celular nessas células, provavelmente são células animais. E aí a gente está vendo como que elas são, se você der um zoom nesse tecido, nesse pedacinho de corte. Oi, Romênia, pode falar. Romênia, se levantou a mão, pode falar. Eu esqueci de ligar o microfone. Tá sendo gravada essa aula, não tá? Tá sendo sim. É porque eu vou deixar pra me ver ela depois, sabe por quê? Acho que é todas. Eles me pediram fazer uma poesia lá pra PUC, né? Ah, Aqui. que bacana. Eu já fiz 5, minha cabeça tá a 1000. Não, tranquilo, tranquilo. Eu tenho que Eu vou... fazer, cantar e mandar pra lá. Nossa, Aí, doido, não, foca aí, que eu vou disponibilizar tanto o slide quanto a aula também, tá bom. Aí eu tá pego e bom? vou copiar depois. Beleza, Boa então. noite. Boa noite. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, desses 4 tecidos, tá? O epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Começando pelo epitelial, ele é esse tecido que a gente entende pela pele. Eu acho que um bom exemplo de tecido epitelial é a nossa pele, a pele humana. E aí, muito para além da pele. Se a gente pensar nos órgãos internos, então a boca, a faringe, a traqueia, todos esses órgãos, vamos dizer que são ocos, né? Porque se a gente parar para pensar, aqui para dentro a gente seria meio que oco, né? Por onde a comida passa, por onde a água passa. Então, esses tecidos, essas cavidades, vamos dizer assim, a parte de fora, né, desses órgãos, é o que é composto por esse tecido epitelial. Então, ele tem uma das principais funções dele é o de revestimento. Então, ele vai revestir com células, né? Então, uma célula do lado da outra vai formar essa camada que vai ser esse tecido, que vai revestir contra impacto, contra machucado, contra alguma tentativa de invasão viral, bacteriana, ou até mesmo de organismos um pouco maiores, tá? Outra função que esse tecido epitelial também tem é a função secretora. E aí é lembrar quando a gente está suando, né? Então está muito quente, a gente começa a entrar num processo de buscar um equilíbrio, né, de temperatura do nosso corpo. Essas células da pele, elas também fazem essa função, no caso que elas vão secretar suor, né? Água e sais minerais. Mas outras células, outras
outros tecidos epiteliais dentro do corpo também vão ter essa função secretora de eliminar. Dentro ainda dessas funções, a gente pode dizer que tem o revestimento das superfícies, né? Essa função é de extrema importância, pois é o tecido epitelial que protege a superfície de choque mecânico, ou seja, né, de batida, de machucado. Ele também ele funciona como se fosse uma barreira, né, para separar os componentes, né, os compartimentos do corpo. A função de secreção eu tinha comentado anteriormente, né, que ela tem essa função de transporte de moléculas e também funções de tecido epitelial. Né? Essas funções elas vão consistir em agrupamento de pequenas moléculas que fazem a síntese das moléculas maiores, que vão sair, que vão ser secretadas pela célula. E eu dei o exemplo do suor, mas a gente pode pensar em outros tipos de secreção. Por exemplo, alguns cravos e algumas espinhas também são secreções que as células vão produzindo ali. Na verdade, as células vão depositando para o lado de fora delas, né? Essas substâncias que viram ali os cravos e as espinhas. Mas essa é a função de secreção. E também função de transporte. Essas células epiteliais, elas têm essa função também de carregar moléculas, íons, partículas, né, de um espaço do corpo, de um sistema para o outro. Por exemplo, aqui no caso dos vasos sanguíneos, né? Então, pensando que o nosso sangue, ele passa por veias, artérias, né, que aqui a gente vai chamar de vasos sanguíneos, isso são células, né, que têm essas funções de fazer esse encanamento, vamos dizer assim, do nosso sangue. As células epiteliais, elas podem ser classificadas de duas formas. As células epiteliais de revestimento e as de tecido secretor ou glandular. E aqui tem um exemplo de como que acontece a formação, principalmente do tecido epitelial secretor e glandular, né? Acontece essa invaginação no tecido, essa invaginação e esse acúmulo de células que vocês estão vendo aí. E aí eles podem originar, aqui, vamos pensar num órgão, né? Que isso aqui provavelmente pode ser uma região da garganta, porque aí a gente pode pensar na glândula da tireoide, né? Uma glândula que ela é feita desse jeito aí, nesse processo que vocês estão vendo aí na tela de vocês, onde algumas células elas sofrem uma invaginação, elas vão se acumulando, vão ficando mais perto uma da outra e começa a gerar, aí elas podem tanto formar esse caminho, que é essa glândula exócrina, essa que parece um tubinho ali na terceira linha de baixo, quando elas já estão meio que formadinhas. Então a gente tem a formação da glândula exócrina, então as células elas vão para essa posição e aqui elas vão liberar todos os fluidos que elas precisam de liberar, que de repente essa parte do sistema está colocando para fora. Existe a próxima, que é a glândula endócrina, que é lembrada tireoide, que é uma glândula que fornece, né, para a gente aí alguns benefícios e que ela pode sofrer até uma inflamação, gerar aí o hipotireoidismo, hipertireoide, né, que são doenças, né, comorbidades que afetam uma grande parte da população. E tem a glândula endócrina, que é essa terceira bolinha, onde as células estão todas emparelhadinhas uma do lado da outra e elas vão jogar para dentro desse espaço tudo que elas precisam de rejeitar ou filtrar. O tecido epitelial, as células do tecido epitelial, elas são classificadas através do tipo de revestimento que elas vão fazer. Então, elas podem ser tanto pavimentosas, como, por exemplo, a da nossa pele, tanto cúbica quanto prismática, né? E aí, essa prismática, um bom exemplo, seria as células, o tecido da cabeça, né? De onde sempre vai sair pelos, né? A espécie humana, a gente está perdendo os pelos, vamos dizer assim, mas ainda na cabeça é uma região onde esse tipo de células, as células prismáticas, principalmente com bulbo capilar, elas estão presentes, né? Aqui, se a gente observar em relação à localização delas, elas sempre estão situadas sobre uma lâmina basal, ou seja, né, sobre uma superfície que para a gente seria quase que plana e que tem como função a garantia de troca de nutriente entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Aqui ainda falando sobre a célula epitelial, a gente vai ter as endócrinas, as exócrinas e as mistas, que aí é um pouquinho daquilo que a gente falou lá atrás e eu vou deixar para vocês darem uma lida depois, tá bom? Agora a gente vai passar para o segundo tecido, que é o tecido conjuntivo. Então, um conjunto de células que vão se diferenciar e vão formar esse tecido aí que é o conjuntivo, que ele é caracterizado
por apresentar células bastante diversificadas, tanto em origem como em função. Essas células elas se encontram dispersas em uma abundante matriz celular, cuja composição também é variável e que depende do tipo de célula presente no tecido conjuntivo. E aí esse tecido conjuntivo ele pode ser tanto do tecido sanguíneo, quanto do tecido ósseo, né, da formação do osso, ou do tecido cartilaginoso, né, que vai formar ali a cartilagem, principalmente em volta do joelho, em volta do nosso cotovelo, tem muita cartilagem, do tecido adiposo, ou seja, né, gordura aí da barriga, e o tecido conjuntivo propriamente dito. Na figura do lado, a gente vai ter alguns exemplos desses tecidos, né? E aí eles usaram o exemplo do joelho, que eu acho que consegue ter todos esses tecidos presentes nessa região do joelho. Então a gente tem o tecido ósseo, que forma os ossos, né, da gente, que são células. A gente tem o tecido adiposo, que é essa camada de gordura que está em amarelo, no caso, as células da barriga, as células... Na verdade, toda a nossa pele, ela existe uma camada de tecido, de células adiposas, né? Até que controla a nossa temperatura. A gente tem o sangue, que também é um tecido, que ele é composto, né, de hemácias, leucócitos, plaquetas. A gente tem o tecido cartilaginoso, que no caso aí seria, por exemplo, nos bovinos, eles têm o tutano, né? O tutano, ele tem essa função de dar liga. Assim como a graxa funciona para engrenagens, né? Carro, moto, trator, a gente às vezes tem que passar um pouquinho de graxa para a engrenagem rodar, né? Ela não enferrujar, não entrar em atrito uma com a outra e desgastar. O osso é a mesma coisa, né? O osso ele não pode estar em contato com outro osso, porque senão ele começa a desgastar, vai dando problema. Então, entre um osso e outro, existe esse tecido cartilaginoso, a cartilagem. E também tem os tecidos das fibras, né? Os colágenos, as fibras colagenosas, as fibras colágenas, que também são tipos de célula que, por exemplo, o tecido de colágeno é muito interessante. Nós, seres humanos, paramos de produzir colágeno lá pelos nossos 27 anos. Então, assim, mais ou menos como se a gente começasse a morrer a partir dos 27. Então, essa jovialidade que muitos de vocês têm, a gente tem, né? Ela vai se perdendo, principalmente na expressão do rosto, essas marcas que vão aparecendo no rosto da gente, por essa perda de colágeno, né? Porque a gente cresce com uma quantidade, só que aí para de produzir ali pelos 27, 28 anos. Por isso também que é um dos fatores que a nossa pele envelhece. E aí, por último, tem o tecido conjuntivo reticular, né, que aí ele é ele já está dentro do osso, e ele vai ter uma outra função, que é essa função de fibra celular reticular. Ela tá muito, ela é um tipo de célula que lembra muito as células da nossa coluna, aquelas principais que vão gerar outras células. Mas aí a gente vai passando mais para frente. Outra função, as funções que esse tecido conjuntivo tem, eles seriam as funções de sustentação, por exemplo, os ossos, né? De preenchimento, por exemplo, o de tecido adiposo, de elasticidade, então aqui a gente está falando do colágeno, a gente está falando também do colágeno e da cartilagem também, da elasticidade, proteção contra impacto, de armazenamento de gordura, né, que aí mais uma vez o tecido adiposo tem essa função de armazenar lipídio para esquentar a gente, tem a função de defesa do organismo, então muitos parasitas, muitos animais que poderiam, insetos, enfim, que poderiam, até mesmo bactéria, né, que pudessem entrar na nossa pele, a nossa pele tem essa função de proteção. Ela não, meio que não deixa, ela é tão resistente que às vezes o aparelho bucal de alguns animais, insetos, nem consegue perfurar a nossa pele, e principalmente bactérias, né, nem consegue entrar na nossa pele, através dessa capacidade de proteção. No caso, defesa do organismo e transporte de gases e nutrientes, né? Então, as células dos tecidos, né, do tecido conjuntivo, conseguem fazer essa troca gasosa. Então, provavelmente liberando CO2, mantendo um equilíbrio homeostático dentro da célula. Agora a gente vai falar sobre o tecido muscular, que é o terceiro grupo dos tecidos do qual a gente está falando aqui dos animais. E o tecido muscular, eu acho que um grande exemplo que a gente tem seria o músculo, né? O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso.
E aí, esse músculo é aquele lá que a gente come do boi, da vaca, aquela carne músculo, né? Que a gente também tem, mas em concentrações diferentes, né, no nosso organismo. Esse tecido muscular, ele é responsável pela construção muscular. Então, é característica conferida pela presença dos filamentos proteicos, da actina e da miosina. São dois filamentos proteicos, né, são estruturas formadas de proteína, que elas vão conformar essas células e vai dar para elas a capacidade de esticar, de reduzir, de alongar, que é tudo que o músculo, né, precisa, que os animais que possuem esse tecido precisam para se locomover, para correr, para deitar, para levantar. Então, esses filamentos, eles utilizam energia proveniente das moléculas de ATP, que a gente viu lá na última aula, que é a adenosina trifosfato, para a realização do processo de contração, né? Então, para elas fazerem esse movimento, né, o movimento de esticar, voltar para o normal, esticar, voltar para o normal. Ela é um processo que gasta muita energia, né? Não é um processo que ele acontece sem esforço, precisa da ATP, da molécula de ATP, né? Então, o processo de contração muscular ele é de extrema importância para os organismos, pois além de permitir a sua locomoção, possibilita também a contração de diversos órgãos, né? Então, nosso coração só bate, e ele é um tecido muscular, por conta dessa capacidade né, que nós temos de produzir ATP e fornecer essa moeda energética para essas células contraírem e voltarem ao normal, inclusive, por exemplo, no coração. Então, elas participam de diversos processos fisiológicos, né, como na digestão, então os movimentos peristálticos do estômago, né, aquilo ali é um movimento, aquilo é um tecido muscular que está em movimento, né, para quebrar comida, fazer a absorção ali dos nutrientes. Isso tudo é involuntário, né? A gente não consegue parar e falar assim, coração, para de bater. Ele não vai parar de bater, né? Tipo, intestino, para de processar a comida que eu comi. Ele não vai fazer só, né? Só se não tiver comida lá, mas são movimentos involuntários que só acontecem graças a essa capacidade que essas células possuem através do gasto, né, do consumo de ATP, de fazer esses movimentos aí super necessários para, né, a vida animal. E o último tecido é o tecido nervoso, né? Ele é um tecido de comunicação. Ele é capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. As células do tecido nervoso, elas são altamente especializadas no processo de informações, né? A gente tem os famosos neurônios. Essas células, elas transmitem os impulsos nervosos para as células da glia, né? E elas atuam junto aí aos neurônios. Então, assim, a função do tecido nervoso é fazer a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Tudo acontece de forma muito rápida e através dos neurônios, né? O sistema ele consegue, o sistema nervoso, ele recebe estímulos, decodifica as mensagens, elabora respostas. E aí um exemplo que a gente sempre traz é a questão do frio, né, que é um estímulo externo. A natureza está dando esse estímulo para os animais quando está no frio. E aí o que acontece, né? O sistema nervoso ele recebe o estímulo, ele decodifica a mensagem e no caso assim que ele percebe, né, os receptores ou seja, do cérebro já vai lá para a pele, né? Na verdade a pele manda para o neurônio falando, ó, tá tendo uma temperatura aqui que não é muito interessante para nós. E isso já transforma, né, através de uma mensagem do sistema nervoso central, ele devolve para as células o estímulo de ficar arrepiado, né, subir ali os pelinhos, no caso da gente, ser humano, né? O que a gente está fazendo quando os pelinhos sobem é muito isso, né? Economizar a perda de calor e tal. Então, tem todo um processo que é muito rápido, né? Isso é muito rápido. É questão de frações de segundos, já chegou a mensagem, já desce a interpretação já para as partes do corpo. Agora a gente vai falar um pouquinho, alguma dúvida até aqui? Porque aqui a gente falou das células animais. E aí agora a gente vai passar para as células vegetais. Posso dar continuidade? Alguém tem alguma dúvida? Essa aula vai ter questão para o final da aula, hein? Então, se tiver dúvida, pergunta, mas já que não está tendo, eu vou continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as células vegetais, né? Que são diferentes, no caso, dos tecidos que compõem as células vegetais. E aí, como a gente viu lá na última aula, né, uma célula vegetal ela tem diferente de uma célula animal a questão do revestimento externo dela, que é o quê? A parede celular.
Diferente dos animais que se locomovem, que conseguem correr atrás do seu próprio alimento, que conseguem fugir de uma presa, né? Porque tem muito essa relação fugir da presa no mundo animal. A planta não, a planta ela é estática, né? A planta ela está fixada num local, num espaço. Então ela precisa de ter vários outros, ela precisa de ser, vamos dizer assim, mais resistente a ataques externos, até mesmo ao frio, ao calor, às queimadas, do que nós animais que conseguimos fugir, correr, né, e evitar esse tipo de alguns problemas aí para a nossa sobrevivência. Então, os sistemas das plantas, né, dos vegetais, basicamente, ele vai ter a função de revestimento, né, que no caso que protege do meio externo, ataque animal, questões ambientais, climáticas. Vai ter a função também, né, as células do tecido vegetal de transportar água, sais minerais e matéria orgânica. Os tecidos vegetais também eles têm a responsabilidade, vamos dizer assim, de fazer fotossíntese, que é como a planta se alimenta, né? Diferente dos animais, que corre atrás de um outro indivíduo, de um outro animal, até de um outro vegetal para se alimentar, a planta ela consegue se alimentar através do processo da fotossíntese, né? De absorver energia do calor e transformar isso em carbono para ela mesma. E também de fornecer um sistema de sustentação. Então, seriam basicamente 4 funções que os tecidos vegetais vão fornecer para as plantas. Esse revestimento externo, essa capacidade de transporte de água, sais minerais e matéria orgânica, também de fazer fotossíntese, ou seja, a folha faz fotossíntese, mas também, né, algumas partes ali do caule pode ser que façam também fotossíntese, e principalmente para dar sustentação para a planta, né, para ela conseguir ficar em pé. A gente pensar numa sequoia, que é uma árvore que pode ter mais de 100 metros de altura, isso é muito alto, a gravidade está ali puxando ela para baixo, mas graças à estrutura celular dos vegetais, é possível a gente ter uma planta, né, uma árvore de mais de 100 metros de altura. Então, falando um pouquinho, antes, né, de falar um pouquinho dos tecidos vegetais, a gente precisa de voltar e lembrar como que a plântula, né, ou seja, depois que houve a fecundação de um óvulo e de um gameta masculino, né, um gameta masculino fecunda um óvulo feminino, no caso o pólen fecunda o óvulo, vai gerar ali um embrião, e esse embrião vai formar um novo indivíduo, né, uma nova planta. Esse embrião, depois de algumas divisões celulares, ele é chamado de nossa, gente, fugiu o nome aqui. Mas, enfim, assim que eu lembrar, porque vocês estão vendo aqui esse desenho meio diferente desse negócio pontudo, é esse pequeno embrião desenvolvendo algumas células. Né? E aí a gente, porque para falar disso, a gente chega no conceito de meristema. Então, essas primeiras células ali da plântula, então, depois que acontece a germinação, né, e as células vegetais começam a se multiplicar, dá origem a uma plântula. Essa plântula, ela tem duas áreas, duas regiões dela, que é a região basal e a região superior. Aqui a gente está vendo um pedacinho dessa região superior, que vai dar origem, né, ao tronco, aos ramos, às folhas e mais para frente nos frutos. Assim como a parte inferior, ela vai dar origem à raiz também, à estrutura do caule, mas principalmente à raiz. E isso parte do meristema, né, que é um conjunto de células totipotentes, ou seja, elas têm a capacidade de se transformar em vários tecidos. Uma mesma célula pode dar origem a vários tipos de tecidos para compor a estrutura da planta. Aqui, como exemplo, né, eu trouxe aí esse pedacinho né, dessa estrutura com alguns nomes de algumas dessas áreas e regiões, mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais dela. Mas gravem isso, meristema é esse conjunto de células que contém células totipotentes, ou seja, que podem virar, né, se transformar em qualquer tecido. E aí os principais meristemas que a gente tem primários são o procâmbio, que forma o xilema e o floema, e a protoderme, ou dermatogênio, né, que origina o tecido epidérmico, que vai gerar essa camada externa das plantas, né, que em alguns indivíduos a gente vai ver o tronco, a casca,
em algumas outras não, né? Vai ser só mesmo essa estrutura é, que, por exemplo, rodeia o galho, né? Pensando numa samambaia, pensando em algumas plantas que não são, por exemplo, árvores, né? Elas vão ter aí também essa protoderme, mas aí não tem a mesma estrutura lignificada igual uma árvore, por exemplo. E aqui, olha, eu trouxe para vocês, né? Isso é o desenho. Assim, se a gente juntar essas duas partes, a gente vai ter aí esse primórdio de, né, esse posterior embrião que foi fecundado e que está ali já diferenciando as suas células para virar uma planta. Né? E aqui a gente está falando dos sistemas primários, dos meristemas, né? E aí o procâmbio, se vocês localizarem ele ali, né, ele está tanto na parte superior quanto na parte inferior, assim como a protoderme. Né? Ou seja, essas células que vão gerar o xilema e o floema estão presentes tanto na parte superior quanto na inferior da planta, assim como a protoderme também, que vai gerar toda essa estrutura que vai proteger, que vai proteger. O protoderme, fazendo uma analogia bem ruim, seria a pele, né, a casca da planta. E aí falando um pouquinho então do sistema fundamental. Esse sistema fundamental está relacionado ao suporte da planta e à fotossíntese. Isso aí que vocês estão vendo seria um pedaço de uma folha, né? Uma folha de uma planta. Se a gente cortasse um quadradinho assim na folha de uma planta e levasse lá para o microscópio, a gente veria essa imagem de baixo. Essa imagem onde aparece parênquima lacunoso, parênquima palissádico, epiderme. E isso é muito interessante, mesófilo. Essa figura mostra um pedaço de uma folha de uma planta com todas essas estruturas que compõem esse tecido fundamental, esse sistema fundamental. Porque ali no mesófilo, né, tanto que o parênquima lacunoso, o parênquima palissádico, a gente encontra células de xilema, de floema, que é, né, aí é lembrar lá, né, que a planta ela faz a absorção da água pelo solo, através das raízes, para mandar, né, para todas as estruturas da planta para acontecer as trocas gasosas, as trocas de nutrientes. E aí, nessa parte, existem, como o reino vegetal ele caminhou e se modificou muito, a gente tem até algumas espécies que são classificadas de acordo com esse tipo de sistema fundamental. Porque, por exemplo, pensar que um cactus, né, que evoluiu para um sistema com pouca água, com muita incidência de sol, muito calor, ou seja, ele vai transpirar muito mais, ele vai perder muita água. Então, esse sistema fundamental de um cactus é muito diferente, por exemplo, de uma samambaia que está lá na Amazônia, que tem muita água, tem muita disponibilidade de chuva, que às vezes tem até sombra para proteger ela. Então, esse sistema fundamental dessas plantas, eles vão apresentar muitas diferenças de acordo, e aí essas diferenças em quantidade de célula. Qual que vai ter mais parênquima lacunoso, menos parênquima lacunoso, mais parênquima palissádico, menos. Isso aqui são algumas aulas mais para frente, mas já estou dando aí um spoiler de como que esse sistema fundamental ele pode oscilar dentro mesmo das plantas, né, dos organismos vegetais. A gente vai ter também o sistema vascular. O sistema vascular, ele seria uma analogia também bem, não muito boa, mas que pode ajudar a entender um pouquinho, seriam as veias, né? Assim como os animais têm as veias, os vegetais têm o sistema vascular, que compreende esses tecidos condutores de xilema, essa água que vem com sais minerais da terra, e do floema, que é essa seiva elaborada, né? O que já a planta fez o processo de fotossíntese, criou moléculas de glicose e que vai disponibilizar para a planta construir outros tecidos por ela, né, para ela ir crescendo. Isso seria o floema. E aí aqui tem um exemplo, né, de algumas dessas células. E aí, olha que interessante, né? Tem mesmo o formato de alguns canos, né, do que a gente entende por cano, né, esse formato cilíndrico, furado no meio, né, todas elas com essa estrutura mais alongada. E é pensar que essas células elas são empilhadas uma em cima da outra, que é para dar essa continuidade, né, para o fluxo conseguir subir ou descer na planta. E o último sistema, né, seria o sistema dérmico, que ele no caso ele é mais externo, né, e observado no corpo da planta,
que protege ele contra os danos físicos e a herbivoria, né, o ataque de insetos e animais. A epiderme, né, da planta faz parte desse sistema dérmico, né, bem como a periderme, que é encontrada em plantas com crescimento secundário. Essa periderme, o que seria esse crescimento secundário, né? Aí é pensar nas árvores. Então, um pé de laranja, um pé de maçã, né, uma jabuticabeira. Essas árvores, elas têm crescimento secundário. Então, elas crescem, vamos dizer assim, como se fossem adolescentes, e depois elas vão para uma outra fase, onde elas vão virar esses indivíduos adultos. Não é igual, por exemplo, um alface, que ele cresce, né, ele tem lá o primeiro momento dele de primórdio foliar, e depois ele vira aquela planta, mas não desenvolveu um caule, né, a raiz não tem a mesma característica de uma árvore. Então, por exemplo, um alface teria crescimento primário, apenas o crescimento primário, enquanto, né, as espécies arbóreas elas vão ter esse crescimento secundário, até pelo tempo de vida delas, que é muito maior. E aí, para que esse crescimento secundário, né, ele seja possível, a planta ela deve iniciar a absorção de nutrientes do solo e a captação de luz para a fotossíntese, né, que é quando ali a planta vai ter material para conseguir crescer. Assim, após a germinação da semente, verifica-se o crescimento primário, que é aquele que eu estava comentando com vocês, que tanto as árvores quanto as plantas de menor tamanho, né, elas vão ter esse crescimento primário, de onde vão surgir as outras células. Esse crescimento é realizado pelas células embrionárias dos meristemas primários, que é aquele lá que eu tinha apresentado para vocês nos slides anteriores. E ele ocorre de baixo para cima. O que quer dizer isso? Se a gente olhar para esse desenho aqui do lado, isso aqui é a base de uma raiz, né? Isso aí vai ser uma raiz de uma plântula. Né? E é lembrar que a gente está falando da plântulazinha lá. Aquela primeira, quando a gente olha, por exemplo, para o chão, e tem algumas picão preto, ou tem... assim, né, a gente trata como erva daninha, mas não é erva daninha, né? Mas essas plantas menorzinhas, se você retira ela da terra, vocês vão ver exatamente essa partezinha, se vocês olharem para baixo, né, a raiz delas. Então, elas vão ter essa região de alongamento, essa região de divisão celular, e ela vai ter uma coifa. Essa coifa que está aparecendo aí, o último nome, é uma camada protetora para essas células, porque essas células, elas são, vamos dizer assim, as mais importantes para a planta nesse momento, porque elas estão crescendo, né, o meristema apical, as células do meristema apical, do ápice, né, da planta, elas que vão gerar todas as raízes, né? Então elas que vão ter essa função de furar a terra, né, enquanto a plântula está crescendo. Então, quanto mais células vão surgindo, mais a raiz vai descendo. Né? E para ter esse impacto com a terra, existe essa camada de proteção chamada coifa, né, por onde tem ali a absorção de água por parte da planta, e ela não perde água, ela sempre vai estar puxando mais água da terra do que jogando água para fora. Aí a gente tem o procâmbio, né, que é essa região central onde a água vai entrar ali da coifa para o meristema apical e subir pelo procâmbio para poder abastecer a parte de cima da planta. Depois que a planta já, né, passou por esses processos, já teve o desenvolvimento de seus meristemas, os meristemas primários, ela já conseguiu já, né, apresentar alguns órgãos, como as folhas, os caules, né, a raiz dela já desenvolveu um tamanho e uma condição de adulta. Aí, no caso de algumas plantas, elas vão se lignificar, né, se transformar em árvores. E o engrossamento da planta, ele ocorre para suprir a maior necessidade de sustentação. E esse processo ele é denominado de crescimento secundário. Né? Esse crescimento ele ocorre a partir da atividade dos meristemas secundários, ou seja, existem um outro grupo de meristemas, ou seja, de células, né, que resultam de diferenciação para virar outras coisas, e nesse caso aqui de tecidos adultos. Algumas células permanecem no estágio semi-diferenciado, ou seja, elas ficam lá paradinha, pode passar às vezes até anos que a planta está crescendo, e vai chegar uma hora por algum estímulo externo ou mesmo por controle genético da planta, essas células do nada elas vão, do nada não, né, mas vai acontecer algum sinal químico que elas vão começar a se diferenciar, seja para produzir mais casca ao redor da planta, seja para produzir, se lignificar, né, e ficar resistente,
seja na produção de látex, por exemplo, falando aí da seringueira, né? Que é uma planta adulta onde ela produz esse líquido. No caso, né, as seringueiras, elas produzem o látex, que é esse material que fica circulando ali nessa região meristemática, do meristema secundário de uma planta adulta, né, para poder fazer essa proteção. O látex tem função de proteção dos seringais, né, do seringal, né, da árvore. Então, algumas células elas permanecem no estágio semi-diferenciado por muito tempo. Com isso, elas podem voltar a ser meristemáticas, né? Ocorrendo então essa desdiferenciação, ou seja, isso que eu acho que é o mais importante ficar gravado dessa parte. Assim como algumas células elas podem se diferenciar, ou seja, né, de uma célula mais básica, ela virar uma célula mais especificada, que seria aí no caso uma célula da epiderme, uma célula que seria uma casca, né, ou até uma raiz, ou até mesmo uma folha, pode ser também que ela faça o processo contrário, né, que ela faça essa desdiferenciação. Mas essas células, elas são exclusivas aí desse crescimento secundário, que fica ali. Aí, se a gente olhar ali o desenho, a gente vai ter essas células principalmente nessa região do câmbio, do floema e da casca, que são essas três partes externas que vocês estão vendo ali no desenho, desse tronco que foi cortado e aberto para a gente, né, para a gente conseguir ver essas camadas. Falando um pouquinho ainda delas, né, a gente tem os tecidos adultos ou permanentes, né, que são esse tecido especializado que mantém as atividades vitais da planta, né? Então, porque aí a gente pensa, como que uma árvore consegue puxar água da terra através da raiz e essa água chegar lá nas folhas para abastecer essa folha, né, de nutrientes? Justamente por isso, porque as células elas se desenvolveram e elas não morreram, elas continuam lá. A planta ela vai crescendo e é como se as células, falando de uma árvore, né? É como se as células centrais do caule, essas vão morrendo. Mas sempre vai acontecendo a deposição de célula de fora para dentro, sabe? Assim, é muito interessante e eu acho que vai dar para a gente conseguir pegar aqui um pouquinho por esse desenho que foi colocado. É pensar que essa planta foi cortada, né, serrada ao meio e a gente está vendo o caule dela. Esse círculo que a gente está vendo é o caule dela. Então, dentro desse caule vão acontecer diversas funções, desde revestimento, que é a epiderme e o súber, e aí a gente pode ver ali pelo desenho, né, o súber, o felogênio, o feloderme, que isso junto forma essa periderme, sendo que algumas plantas, quando elas são jovens, elas têm a epiderme para poder cuidar delas, né, para poder proteger elas. Quando elas são mais velhas, no caso de uma árvore, se vocês tiverem alguma árvore aí perto da casa de vocês, né, essa planta ela está sendo revestida pelo súber, que é esse material de células secundárias, né? Ele não vai chamar mais epiderme. A epiderme ela é mais sensível, vamos dizer assim. Essas que são mais lignificadas, que tem casca, que é duro, por exemplo, o eucalipto, né? O eucalipto, quando ele já está mais velho, você bate nele, ele é duro, né? Aquilo ali são células suberizadas, que é essa palavra aí depois de epiderme. Vai ter a função de sustentação, que no caso é o colênquima, o esclerênquima e o xilema. Vai ter a função de condução de seivas, né, no caso xilema e do floema. E também, no caso, mais um, de preenchimento, que seriam as células aí do câmbio, né, o câmbio fascicular, e os meristemas, que vão compor esse preenchimento para dar essa estrutura do, vamos dizer, o corpo, né, da planta ou da árvore. Os tecidos de reserva, né, e que vão, por exemplo, armazenar lipídio, vão armazenar aminoácido, vão armazenar vários compostos que a planta vai precisar para se alimentar, mas depois, né, as plantas elas têm essa, assim como nós também, né, a gente reserva gordura. A planta também tem algumas células de reserva, tecidos de reserva. E por último, de fotossíntese, que aí seriam os parênquimas, né, que seriam as células onde vão ter dentro deles cloroplastos, que a gente viu lá na última aula. São aquelas organelas, né, que são responsáveis por absorver a luz, transformar ela através de um processo metabólico em carbono. Vamos lá, então. O conteúdo foi esse, e aí eu trouxe duas questões de outros vestibulares, que pode ser que caia no Enem, né? Eu não consegui achar especificamente do Enem sobre esse conteúdo, mas
imagino que deve dar para a gente pensar. E aí eu queria ver com vocês, né, Michele, Luísa, Roberta, se vocês gostariam de estar participando, que seria o quê? Eu vou ler aqui a pergunta para vocês, e aí eu queria que vocês respondessem no chat. Não precisa nem de abrir o microfone. Qual que é a letra que vocês acham? São duas perguntas, tá? Que aí eu vou, né, a gente vai falar aqui e discutir um pouquinho delas. Se vocês concordarem, para mim vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir ver se tem alguma dúvida e esclarecer, caso houver. Pode ser? Eu vou ler a pergunta e aí vou deixar para vocês responderem qual a alternativa que vocês acham, tá? Nos vegetais, encontramos tecidos responsáveis pelo crescimento da planta por meio de mitose. E aí, eu não falei disso, mas falei rapidamente, né? O processo de mitose que a gente viu lá na última aula, e aí quem não viu, eu dou essa dica de ir lá dar uma olhada, é o processo das primeiras células, que essas primeiras células elas se dividem e a partir delas vão começar a surgir o processo de diferenciação, né, que a gente tanto falou aqui, que são células que conseguem se transformar, né, em outros tecidos e vão compor aí toda a estrutura tanto de plantas quanto de animais. E aí no caso aqui dos tecidos vegetais, como que é o nome desse tecido, vamos dizer assim, que produz essas células que têm essa capacidade totipotente? Opção A, parênquima. Opção B, esclerênquima. Opção C, meristemas. Opção D, colênquimas. E opção E, flueme xilema. O que vocês acham? Não precisa ficar com vergonha não, gente. Escreve aí no chat o que vocês... Ah, que vocês acharem. Ah, eu acho que é tal. Vocês estão aí, gente? Ó, a Michelle respondeu. Não precisa ficar com vergonha não, gente. Pode falar, porque até para eu saber se, assim, né, se rolou de entender, porque, por exemplo, você me falar assim, ah, não sei nem chutar e tô todo errado, então, minha aula precisa de rever tudo. Porque assim, chuta, vai, porque todos esses nomes aí eu falei, isso é fato. Então chuta o que vocês acham, que aí, às vezes o chutar já dá uma ideia de que tá rolando, não tá rolando. E não precisa de ter vergonha, viu? Não deixe de opinar por vergonha, porque aqui é o lugar, eu acho que a gente tem para isso, né? Para a gente tirar as nossas dúvidas, falar que a gente não entendeu, é aqui. Porque lá na hora do Enem, não vai ter, né, esse suporte, não vai ter essa ajuda. Então é melhor perguntar aqui. E aí entra, né, gente? Assim, eu defendo isso, a gente não nasce sabendo. Então a gente está nesse processo e aí entra também até para lembrar. Às vezes vocês viram isso, mas tem tanto tempo, já é tanta coisa. Ó, já que, né, no caso, como foi só a Michelle que respondeu, e Michelle, você acertou, tá? Parabéns. A resposta é essa mesmo, é meristema. E aí, por que que não é parênquima? Né? Parênquima, se a gente for lembrar lá nos slides, ele é na verdade, o parênquima e o esclerênquima são grupos de células que fazem parte, né, do tecido, e eu até comentei lá das folhas, que eu tinha falado lá no slide. Ah, essa folha tem parênquima, esclerênquima, não sei o quê. Então não é, né? Essas células já se dividiram e já viraram. Tanto que o esclerênquima é os caninhos lá que a gente estava vendo. Que eu falei, olha, parece até caninhos para passar água, para passar fluido. Então não é nem parênquima nem esclerênquima. Colênquima. Colênquima também faz parte do tecido, principalmente da folha. Vamos dizer assim, seria o colchão, a parte fofinha, que vai preencher, né, aquilo que não é tecido vascular,
aquilo que não é, que lá na frente a gente vai ver outros modelos, né? Estômato, então é colênquima, é o preenchimento da folha. E fluema e xilema a gente também não é, porque isso são, nem é célula, né? Xilema e fluema são fluidos. Enfim, seiva elaborada e seiva bruta. Então vamos lá, vamos para a segunda questão e a última. A organização do corpo dos vegetais é bem diferente da organização do corpo dos animais, né? A gente pode ver isso aqui. A maior parte dessas diferenças deve ser interpretada como adaptação do modo autotrófico de vida que caracteriza os vegetais, né? O autotrófico significa o quê? Que eles conseguem produzir o alimento eles mesmos conseguem resolver o problema deles sem precisar de caçar ninguém, comer ninguém. Em oposição ao modo heterotrófico, né? Como nós, a gente precisa se alimentar de planta, de animal, de derivados de leite, enfim. Então, assim a gente pode afirmar. Opção A, baseado nessa diferença. As células vegetais são formadas por parede espessa que dão resistência e sustentação às diferentes partes da planta, constituindo os chamados tecidos de sustentação, representado pelos vasos condutores de seiva. Questão B. Revestindo os vegetais há estruturas que fornecem proteção mecânica e nas plantas terrestres evitam a desidratação, como no caso a epiderme, né, nas folhas e nas partes mais jovens do caule da raiz, e o suber nas células mais velhas e caule da raiz. Opção C. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, e aí esses 4 grupos que está sendo colocado aqui, eu não falei sobre eles, mas seriam as plantas de organismos mais simples, as plantas de organismos mais complexos. Então é pensar na samambaia como uma briófita, num pé de manga como uma angiosperma. E aí no meio aí a gente vai ter vários tipos de planta. Desenvolveram um sistema de transporte de seiva bruta e elaborada através de tecidos condutores de seiva, representado pelos vasos lenhosos e liberianos. Letra D. A água e o gás carbônico usado na fotossíntese para produzir glicerídeos e outros compostos orgânicos são distribuídos para todo o corpo da planta pelos vasos liberianos. E opção E. Há tecidos que fabricam diversas substâncias úteis à planta, como néctar, que atrai aves e insetos polinizadores, favorecendo a fecundação cruzada entre os indivíduos vegetais, permitindo assim a manutenção do padrão genético da espécie sem provocar alterações fenotípicas. Qual que vocês acham que é a resposta certa? Essa é mais complicada, mas aí é pensar, né? O que foi falado na aula? Porque já dá para eliminar umas duas daí. Porque se não foi falado na aula, já é porque não é. E aí, de cara, já dá para tirar duas e ficar na dúvida entre 3. Que é bem Enem mesmo, gente. No Enem é assim, 2 são escancaradamente nada a ver. E aí você já. Que aí é onde que você já elimina. Ó, isso aqui não é, isso aqui não é. Deixa eu ver então o que que é. E aí você fica ali entre 3 para tirar uma ideia, né? Vocês não vão sugerir nenhuma, chuta, gente. Ó, vamos lá, Michele. Você acertou na última. Luísa, Roberta. Bota aí, gente, a opção. Pode chutar. Na verdade, assim, eu falei que 2 já dá para tirar de cara. Principalmente porque tem coisa aí que não foi falado na aula. Gente, vocês não vão nem chutar. Mulheres. Como assim? Beleza. Arrasou, Michele. Assim, arrasou no sentido de... Não, mas é isso aí. Porque você pensou, né, você foi lá, tentou ver a partir do que a gente falou.
E deu sua opinião, certíssimo, certíssimo. Ó, como falta 1 minuto, então eu vou passar para ela. A Michelle comentou a opção E, né? Há tecidos que fabricam diversas substâncias úteis à planta, como néctar, que atrai aves e insetos polinizadores, favorecendo a fecundação cruzada entre os indivíduos vegetais, permitindo assim a manutenção do padrão genético da espécie sem provocar alterações fenotípicas. Essa resposta, Michelle, ela está meio certa. Tá tudo certo, embora o assunto não seja esse, né? A frase ela tá toda certa até chegar no padrão genético da espécie, sem provocar alteração fenotípica. Na verdade, não. Isso vai gerar alteração fenotípica, né? Porque a alteração fenotípica ela não vai depender apenas da polinização. Ela vai depender também do ambiente ao qual aquela semente ou aquele indivíduo for crescer e se desenvolver. A resposta certa para essa questão é a resposta B. Revestindo os vegetais, há estruturas que fornecem proteção mecânica, né, que eu até brinquei, fiquei falando várias vezes da porrada, que tem ali algumas células são lignificadas, né, a parede celular, e nas plantas terrestres evitam a desidratação, como a epiderme, que eu também falei lá na aula. As plantas, quando são novinhas, elas vão ter a epiderme, que protege, que evita ter a perda de água. E quando a planta é mais velha, vai ter o sub, né, que teria essa função de casca, de lenha, né, de uma planta mais velha. Então, essa seria a resposta certa. Eu não vou entrar nas outras, porque eu acho que já deu o nosso tempo. Vou liberar vocês para a próxima aula. Quero agradecer demais a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula aqui agora. E na segunda-feira que vem, espero vocês 7h30 para a gente poder ter nossa quarta aula de biologia. E aí a gente vai falar sobre os aspectos bioquímicos das estruturas celulares. Tá bom? Mais uma vez, brigadão, gente. Uma boa noite para vocês.